Configurando o prazo das tarefas. A configuração do prazo é definida somente em atividade de usuário e manual. Para configurar, selecione a atividade desejada e clique em Prazo no painel de componentes. No campo Tipo, selecione entre Período, Campo ou Sem prazo definido. Ao selecionar a opção Período, são exibidos os demais campos para preenchimento. Selecione a unidade de tempo, a quantidade, se serão apenas dias úteis, se o cálculo será feito a partir do prazo de outra atividade e também se permite que o usuário altere o prazo. Ao selecionar a opção Campo, são exibidos os demais campos para preenchimento. Selecione o campo do formulário que conterá a data, se o cálculo será feito a partir do prazo de outra atividade e também se permite que o usuário altere o prazo. Ao selecionar Sem prazo definido, a tarefa não terá data e hora de expiração. Assista agora a demonstração de configuração de prazo da tarefa. No processo de solicitação de viagem, vamos configurar o prazo para duas atividades, para a atividade de aprovar viagem e revisar solicitação. Então, vamos selecionar a atividade e vamos expandir a opção de prazo. A aprovação do gestor, vamos colocar por período. Então, vamos selecionar quanto tempo o gestor tem para aprovar. Vamos colocar o prazo em dias. Vamos colocar o valor de 2 dias. Apenas dias úteis vamos marcar como sim para que não seja considerado finais de semana. Relativo a, vamos selecionar a atividade de solicitar viagem, ou seja, o prazo será contado a partir do momento que o usuário solicitar a viagem. Então, ao iniciar a atividade de solicitar viagem, o prazo de aprovação já está contando a partir desse momento, e não a partir do momento que o usuário receber a tarefa para aprovar. Um exemplo desse caso é se o usuário do solicitante iniciar a viagem hoje. Então, o prazo do gestor será contado 2 dias a partir de hoje. Se o solicitante demorar mais de 2 dias para solicitar a viagem, ou seja, para preencher o formulário, então o gestor receberá a tarefa de aprovar viagem já com atraso, pois o prazo foi considerado no momento de solicitar a viagem. A próxima atividade a ser configurada é revisar solicitação. Então, na opção de prazo, vamos selecionar a opção por campo. O campo, criamos no formulário um campo chamado Prazo para revisar solicitação. Esse campo é do tipo data, então, no momento da solicitação da viagem, o usuário já vai preencher qual é a data máxima para revisar a solicitação e reenviar para aprovação, caso seja reprovado. O campo relativo a vamos deixar em branco para que o prazo seja contado a partir do momento que o usuário receber a atividade de revisar solicitação. Permite alteração do prazo, vamos deixar como não para que o usuário não consiga alterar o prazo. E o do gestor, vamos marcar também a alteração como sim, para que ele consiga alterar o prazo, num exemplo de chegar para ele a atividade já expirada. Vamos salvar a solicitação e liberar a versão do processo para iniciar solicitação.